Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere a atitudes e vibrações que nós temos que ter agora na nova era, na era de Aquário, que começou recentemente no ano de 2012. Bom, antes de começar a fazer a leitura do texto que está lá na página Luz da Luz do Facebook e aqui também na descrição do vídeo, né? Antes de fazer a leitura do texto sobre os comportamentos adequados para a nova era, eu vou falar um pouquinho sobre as eras, né? Essas eras que eu vou citar agora resumidamente, elas estão detalhadamente explicadas no meu livro, A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, tá ok? Tem um capítulo específico sobre a nova era e as eras anteriores. Bom, as eras, assim, propriamente falando, né? Elas começaram com o advento da humanidade enquanto sociedade, tá? Basicamente, assim, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então as eras começaram com a era de Touro, depois a era de Áries, depois a era de Peixes, que foi justamente marcada pelo nascimento de Jesus, a era de Peixes, e de Peixes ele deu a transição para a era de Aquário. E depois da era de Aquário, vai para a era de Capricórnio. Então a nomenclatura das eras, elas se relacionam aos signos do zodíaco, tá ok? E cada era, ela tem uma duração aproximada de 2.000 anos. E cada era com uma função diferente dentro da humanidade, do que a humanidade precisa para evoluir de forma energética e material também, tá? Cada era tem as suas condições, cada era tem o seu propósito e a gente vai passando por essas eras, né? Sempre no sentido de evolução. De uma era para outra, a transição não se dá da noite para o dia. Tem um período de transição. Por exemplo, a transição da era de Peixes para a era de Aquário começou na década de 1950 e foi caminhando gradativamente um período de transição para não dar aquele choque, né? Até que essa transição se concretizou no dia 21 de dezembro de 2012, exatamente ao fim do calendário Maia. O calendário Maia, como muita gente imaginava, não era o fim do mundo. Claro, não era a informação do fim do mundo, mas era a informação do fim de uma nova era e o início, o fim de uma era, a era de Peixes, e o início de uma nova era, a era de Aquário. Eu vou ler aqui então o texto que foi publicado na página, está aqui na descrição desse vídeo, para que a gente possa acompanhar os comportamentos mais adequados, tá? São simples, curtos e diretos, mas muito importantes e fundamentais para a gente seguir com o nosso processo evolutivo numa reta só, a passos largos, tá ok? Essa nova era, ela tem uma energia diferenciada. Então vamos seguir aqui esses ensinamentos que estão aqui. Esse texto é da minha própria autoria, eu mesmo que escrevi esse texto e vou repassar aqui agora para vocês. Vamos lá então, vou fazer aqui a leitura e depois os comentários. Vamos lá. Amigos, conforme postei há uns dias, já estamos vivendo na nova era, na era de Aquário. Quer entrar em sintonia com a vibração da nova era? Então comece praticando as seguintes atitudes. Vamos lá. Ame e respeite o mundo em que você vive. Muito importante isso, o amor. Ame e respeite todos os seres vivos que convivem com você nesse mundo. Novamente, o amor. A energia preponderante da nova era. Dê o melhor de si em tudo o que fizer. Seja no seu trabalho, na sua casa, no lazer, onde estiver, dê o melhor de si. Não faça as coisas pela metade. Vamos lá, onde é que eu estava? Faça as coisas de modo correto e sábio, levando em consideração o seu bem-estar
e o bem-estar das pessoas que serão influenciadas pelas suas atitudes. Amor, empatia, preocupação com o próximo também. O seu bem-estar e o bem-estar do próximo. Cadê? Mantenha o perfeito equilíbrio e sinergia entre razão e emoção. Antes de tudo, creia em você. Você pode, você é capaz. Creia em uma força superior. Se ligue a ela e aproveite toda a sensação de paz, amor, felicidade, além de todo o conhecimento que ela pode te passar a respeito da vida. Esse é o conceito de sabedoria, tá? A sabedoria inata que você leva de uma vida para outra, a sabedoria que está na sua essência, no seu ser. Creia sim, mas com o pé no chão. Sabedoria e consciência. Eu já vou falar aqui da espiritualidade consciente. Com o pé no chão, sabedoria e consciência. Prestou atenção nessas condições? Viu como elas são até simples? É uma coisa muito simples. A gente costuma complicar as coisas. Mas o que vem da divindade, o que vem dos planos superiores, são coisas extremamente simples. O nosso ego é que atrapalha tudo isso. Então, se você deixar o ego de lado e abrir a sua consciência crística, você vai conseguir cumprir cada uma dessas etapas. Existem vários pontos preponderantes para você seguir no processo evolutivo aqui nessa nova era. Eu vou citar aqui 4 pilares fundamentais para você começar nesse processo, que é o perdão, que é o amor, o perdão, a gratidão e a caridade. Você praticando esses atos de forma consistente, você pode ter certeza que você vai estar de bem com o universo, que o universo vai te propor tudo isso de forma recíproca. Então olha só, a sua responsabilidade são coisas tão simples. Amar, perdoar, agradecer pela vida maravilhosa que nós temos. Eu sei que o mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é só flores, mas a vida é maravilhosa. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Esqueci. Que a vida pode ser maravilhosa e realmente o é. E também o 4º pilar, ser caridoso, praticar a caridade. A caridade não envolve só você dar dinheiro para as pessoas. Às vezes você ouvir alguém, às vezes você orar por alguém, às vezes você abraçar alguém que está precisando, às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Às vezes a pessoa só precisa de um toque. Você falar alguma coisa, dar um conselho, tá? É um conselho, claro, digno, né? Com certeza. E tudo isso vai ser preponderante para a sua evolução e a evolução do mundo, pois quando a gente evolui, o mundo evolui conosco. E nós temos muita responsabilidade nisso. O mundo, esse planeta aqui, como todo o universo, é formado aqui. Vou citar esse planeta aqui em si. Ele é formado pela nossa humanidade. Mas a humanidade é formada por células. E as células nada mais são do que cada um de nós. Então nós temos que fazer a nossa parte. Aquele trabalho de formiguinha que todo mundo fala, assim, não se deixe abater ou não se deixe levar pelas atitudes erradas do outro, pois você é uma célula individual vivendo numa humanidade e as suas atitudes vão compor tudo aquilo que vai entrar no processo evolutivo desta humanidade. Então nós temos sim a nossa responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e nós temos um grande poder. Pode acreditar nisso. Uma outra coisa que seria muito importante salientar, citando agora aqui o texto, né? É a sinergia entre razão e emoção. Nós temos que ter essa sinergia, a gente não pode sobrepor um
em detrimento do outro. O foco da nova era é o equilíbrio e a sinergia. Então, assim, se você é um ser muito racional e deixa a emoção de lado, você se torna uma pessoa fria, uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não tem amor, não tem a vibração para com o universo. Você é só razão, você é só pensamento. Então você toma as atitudes sem se preocupar com o que aquilo vai causar no outro. Você é um ser extremamente racional. Isso não é bom, isso é prejudicial, pois você pode se auto-sabotar e sabotar o mundo também. Agora, se você é só emoção, isso também não é bom, tá? Pois você se torna uma pessoa muito passional e pode tomar atitudes impensadas, baseadas naquela emoção que está latente naquele momento em você. E geralmente uma decisão tomada nesse momento vai ser uma decisão errada, que vai causar mais prejuízo ainda. Então, assim, no texto foi muito claro, sinergia e equilíbrio entre razão e emoção. Eu vou passar uma informação agora, que eu já vou detalhar mais para frente também, da seguinte forma. A sua razão é a informação, é uma carga elétrica. E a sua emoção é uma onda portadora, é uma carga magnética. Então, assim, quando você junta a carga elétrica da sua razão com a carga magnética da sua emoção, você junta em sinergia, você forma em sinergia uma carga eletromagnética. É dessa forma que você se comunica com o universo. Pois você tem a razão, que é a informação, a onda da informação, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você quer, a sua consciência sendo carregada por uma onda portadora, que é a sua emoção. A emoção do amor, a emoção da felicidade, a emoção da alegria, a emoção da esperança, a emoção da fé. Então olha só a carga eletromagnética que você gera. Nós somos antenas, nós transmitimos e nós recebemos. Então assim, por isso que é muito importante essa sinergia entre razão e emoção, para que a mensagem vá para o universo de forma consistente, sem ser muito elétrica ou sem ser muito magnética, mas sim adequadamente equilibrada. Esse é um dos pontos preponderantes da nova era, equilíbrio e sinergia. Um ponto importante também que está aqui no texto é a sua comunhão com Deus, se ligar a um ser superior. Ser superior, eu não sei se esse é o termo, pois nós temos a divindade dentro de nós. Mas se ligar àquele ente criador, que nós chamamos de Deus, chamamos de universo, temos tantos nomes, né? Mas a essência é uma só. E uma fração dessa essência está aqui dentro de nós, através da nossa chama trina. Nós somos co-criadores com o universo, pois nós somos como Deus nos criou. Então se liga a Ele, ora, reza, medita, peça, agradeça. Tenha sempre uma comunhão com o divino, tenha sempre comunhão com essa entidade superior, tá? É muito importante a gente parar por um momento do dia e nos conectarmos a Ele. O nosso dia é atribulado, o nosso dia é cheio de coisas, o nosso dia é cheio de ocupações, preocupações, seja lá o que for. Mas a partir do momento que você para por um minuto que seja e se conecta ao seu a esse ente superior, a Deus, vamos chamar assim, se você se conecta a Deus, a divindade, a essa energia, né? Essa energia primordial, o grande arquiteto do universo, tá? A partir do momento que você se conecta a essa energia primordial, ao todo, você pode ter certeza que você está fazendo a diferença na sua vida e na vida da humanidade. Nós temos que ter essa comunhão, nós temos que ter essa conexão, pois ela é fundamental no nosso processo evolutivo, nos conectarmos ao divino. Isso é uma coisa preponderante para essa nova era. E um terceiro ponto que eu queria falar também, que está aqui nesse texto, eu vou explicar com mais detalhes, é
me fugiu. Tá, lembrei. É tanta coisa que a gente acaba se embananando. É o que a gente chama da espiritualidade consciente. Isso é uma coisa fundamental. Não é à toa que o meu livro se chama A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente. Como eu disse aqui no texto, com o pé no chão, com sabedoria, com consciência. Ou seja, é uma era que a gente vai se livrar do fanatismo, que a gente vai se livrar dos dogmas, que a gente vai se livrar daquela crença enraizada de que o divino é aquele homem barbudo com um porrete na mão, tá? Em que a gente vai se livrar dessas crenças limitantes que foram impostas a nós desde o momento em que a gente era criança, foram impostas crenças limitantes em nós, tá? Que Deus castiga, que ele está lá em cima e nós somos meras formigas aqui embaixo. Tudo isso são crenças limitantes. Então nós temos que ter sim a espiritualidade consciente. Nós somos um com Deus e nós somos um com cada um de nós. Somos todos um, tá? Somos uno, somos co-criadores da nossa realidade. Nós tudo podemos, nós somos ilimitados dentro dos nossos anseios e desejos e objetivos de luz. Tem muita treva nesse mundo? Tem muita treva nesse mundo. Deus permite, sim, tá? Mas, devido ao nosso livre-arbítrio, tá? Nós estamos num planeta de expiação. E tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. Então, se tem trevas, grandes trevas serão, e essas trevas recairão sobre esses seres que emanam a treva nesse mundo. Pode ter certeza disso. É uma lei da física fundamental, a física newtoniana, de Newton, newtoniana, tá? A física tradicional, a física newtoniana, que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Então, quem espalha treva hoje vai receber uma treva muito grande na sua essência. Quem espalha a luz hoje vai espalhar uma luz vai receber uma luz muito significativa e potencializada na sua essência. Pois o que você emana, você recebe de forma potencializada. Então, olha só a importância da espiritualidade consciente, sem limitações, sem amarras, sem fanatismo, sem julgamento. Você não pode julgar a fé do outro. Gandhi já dizia que existem tantas religiões quanto existem indivíduos e tudo leva para um caminho só, o caminho de Deus. A partir do momento que você ora, seja lá quem for, você está orando para o todo. Tá ok? Então, sem limitações, sem crenças limitantes, sem julgamentos, tá? Pois só assim a gente vai seguir a passos largos junto à evolução. E falando da espiritualidade consciente, eu quero citar uma passagem de Jesus no Novo Testamento. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, ele começou os anos de pregação. Mas antes disso, ele passou 40 dias no deserto. E passando nesses 40 dias no deserto, chegou um determinado momento em que o diabo foi até Jesus e o tentou por algumas vezes. E uma dessas tentações foi que o diabo disse: se você é realmente o Filho de Deus, se atira desse penhasco, pois você sabe que o Deus vai te amparar. Daí Jesus disse, Jesus disse, eu acho que eu não tomei meu café de forma adequada e tá me dando uns brancos assim, né? Mas isso é muito importante, isso acontece. Eu não vou regravar tudo de novo por causa disso, né? Vai sair assim mesmo com esses esquecimentos, com esses brancos. Mas vamos lá então, continuando. Jesus disse, não colocarás o teu Deus à prova. Isso é uma questão fundamental no ponto da espiritualidade consciente, não colocar o teu Deus à prova. Você sabe que você tem um Deus que é só amor, que é só compaixão,
que é só amor, vamos chamar assim, né? Que é só compaixão para conosco, que é só bênção, que é só luz. Mas mesmo assim você não vai colocar o teu Deus à prova, tá? Então você não vai andar na beira de um penhasco sabendo, não, ele vai me segurar, tá? Você não vai colocar essa tentação, essa prova para com Deus. Você vai cuidar de si, você vai fazer o melhor que você pode para si, sabendo que você vai estar amparado de uma forma consciente. A espiritualidade consciente. Isso é fundamental, tá? Essa espiritualidade consciente, ela é exatamente isso, consciência, sabedoria, pé no chão, livre de preconceitos, livre de amarras, livre de dogmas, tá? Vamos esquecer aquilo que foi imposto a nós, tá? Pelas religiões em si, nada contra as religiões têm ensinamentos muito sábios, muito preponderantes para a nossa evolução, mas uma coisa que polui a religião é o ego humano. Então cuidado com isso. Saiba discernir, saiba separar o ego humano da verdadeira mensagem das religiões. Tá ok? Pois a religião é a nossa base. Quem fala que a religião é uma coisa maléfica, sinto muito, mas está errado. A religião é uma base que nós temos que ter. É uma base de ensinamento, só que aí é que tá. Com consciência, com sabedoria, se você tiver que colocar uma coisa na religião que você não aceita, que você não acredita, faça. Olha, eu não aceito isso, eu não acredito isso não está na minha essência, eu não sinto isso dentro de mim. Então, se tiver que contestar, contesta, mas com sabedoria e consciência, tá? Pois existem muitas verdades nas religiões, na própria Bíblia, mas a Bíblia, o quanto ela foi manipulada, não é verdade? Pelo ego humano, pelos poderosos que tomavam conta da religião naquelas épocas, nos concílios, o quanto foi tirado, o quanto foi manipulado. Então nós temos sim uma mensagem central, o que nós temos que fazer uma leitura crítica, aquilo que nós sentimos no nosso coração, se aquilo está sendo uma verdade ou não. Então esse é o conceito de espiritualidade consciente. Você pode contestar aquilo que dentro do coração você não está aceitando de bom grado. Contesta, faça uma leitura crítica. No meu próprio livro, na introdução do livro, eu digo que você não é obrigado a concordar com tudo que está escrito. Faça uma leitura crítica, sinta dentro de você se aquilo é uma verdade ou não. Essa é a importância, pois nós somos sábios. Nós temos sabedoria, nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos milhares de passagens em nossas vidas, que nós temos que agir com sabedoria e consciência. Então esse é um ponto muito importante também na nova era, a espiritualidade consciente. Então era isso que eu queria passar, tá? O vídeo ficou um pouco longo, eu sei, eu não costumo fazer vídeos tão longos, mas era isso que eu queria passar. Espero que todos reflitam sobre isso, sobre tudo isso que acabaram de ver. Se você chegou até aqui, faça uma reflexão crítica. Você concorda? Você discorda? É um direito seu. Você quer complementar com mais informações? Você quer complementar com mais coisas? É um direito seu. Tá ok? Um direito e um dever seu, dentro dos conceitos da nova era. Tá ok? Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.